Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo em cima de parábolas e hoje nós vamos aprender a última parábola dessa sessão que eu tenho estudado com os irmãos. Hoje nós vamos falar da parábola do rico e Lázaro. É uma parábola bastante controversa no meio acadêmico. Existem algumas dificuldades com relação a essa parábola, mas eu acredito que é possível nós extrairmos dela grandes verdades. Como eu disse aos irmãos, nós estamos num trecho de parábolas. E esta parábola que se encontra nesse exato momento, a parábola do rico e Lázaro, ela é a última parábola dessa sequência de parábolas que o Senhor Jesus começa a contar lá no capítulo 15 de Lucas. E é sempre importante nós lembrarmos o contexto que levou Jesus a contar a parábola. E se os irmãos bem lembrarem o que levou Jesus a contar a parábola, lá no capítulo 15, versículo 1, nos mostra que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. De repente, os religiosos da época, a elite religiosa, os fariseus e os mestres da lei, eles olharam aquela cena e eles falaram, esse aí come com esse tipo de pessoa. Começam então a criticar Jesus. E Jesus começa então, no capítulo 15 mesmo, a dar respostas a esses religiosos. E as primeiras respostas que o nosso Senhor Jesus dá, vai da primeira, segunda, até a metade da terceira parábola, ou seja, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Nessas três parábolas, ou seja, 2 parábolas e meia basicamente, nós vemos o Senhor Jesus respondendo àqueles religiosos o porquê ele estava alegremente comendo com aqueles tipos de pessoas. Porque eles haviam crido, se arrependido e crendo, seguindo Jesus, ouvindo as suas palavras, então seu coração havia sido mudado e Jesus estava muito feliz ali, por isso há festas nos céus, conforme diz a parábola. Então são parábolas que tratam de alegria. Quando aquele pastor encontra a sua ovelha perdida, o que ele faz? Coloca no ombro alegremente. Essa ovelha perdida representava aquele povo excluído, os publicanos e pecadores. Aí nós passamos para a segunda parábola, aí nós vimos a parábola da dracma perdida. Aquela mulher perdeu um dinheiro considerável, um valor de um dia de trabalho, braçal, e ela desesperadamente começa a varrer sua casa, acende a candeia e ela encontra. O que ela faz? Ela se alegra por encontrar o dinheiro perdido, chama suas amigas e também se alegra com elas. Aí depois nós entramos já na parábola do filho pródigo, que foi a primeira parábola que eu preguei para vocês aqui nessa sequência. E na parábola do filho pródigo nós também percebemos a alegria do pai ao encontrar o seu filho perdido. Quando este retorna dos mortos, segundo a própria palavra desse pai. Ele se alegra, ele festeja, ele mata um novilho gordo, faz uma festança, um banquete. Alegria. Então Jesus responde em 2 parábolas e meia para os seus ouvintes, mostrando a sua alegria realmente. Eu estou alegre, estou comendo com eles, porque agora eles creem em mim. Aí nós percebemos que já no finalzinho da parábola do filho perdido, do filho pródigo, nós percebemos uma mudança de tom. Já começa a ficar um pouco mais obscura, porque Jesus começa a retratar agora os religiosos. Agora Jesus aponta o seu dedo para os religiosos e começa a tocar nas religiões ou nas crenças dos religiosos daqueles dias. Então o sistema farisaico começa agora a ser abalado por Jesus. E nessa parábola que nós estamos hoje, é uma parábola mais violenta ainda. Talvez não dá para você perceber a olho nu, mas entendendo o contexto, você vai perceber que agora Jesus vai com tudo para cima deles, colocando todo o seu sistema de religião por água abaixo. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas, nessa parábola, tem uma questão que precisa ser pontuada. E a questão é essa. Será que nós estamos diante de uma parábola ou de uma história real? Alguns acreditam que pelo fato de aparecer um nome pessoal, um nome próprio, aliás 2, né? Abraão e Lázaro, alguns sugerem que isso não seja uma parábola, que seja um episódio real, algo que Jesus contemplou, algo real. Se isso for algo real, então toda a história muda também, porque nós temos aqui preceitos a respeito do porvir.
E para ser sincero, é um pouco estranho esses preceitos que é criado a partir disso, se você acreditar que isso não é uma parábola. Como, por exemplo, comunicação entre os dois lados. Está mais relacionado com uma doutrina talmudiana do que de uma doutrina bíblica. Mas, eu quero dar alguns posicionamentos aqui para por que acredito que isso não é uma história real. Primeiro, nós estamos dentro de uma perícope parabólica. Deixa eu traduzir isso. Nós estamos dentro de um parágrafo de parábolas. O Senhor Jesus vem contando uma sequência de parábolas. Depois dessa ainda vai vir mais. Lucas começa a listar as parábolas. De repente, do nada, fala parábola, parábola. Aqui não é parábola, porque cita nome próprio e pula. Isso não faz sentido, porque estamos dentro de um parágrafo repleto de parábolas. E os irmãos vão perceber, através da exposição, que a própria explicação do texto faz com que o texto seja lido de forma natural, e você, ao ler de forma natural, você vai falar, isso é uma parábola. A leitura natural do texto vai te levar à conclusão de que se trata de uma história que não é real. E também, se você observar, o início dessa história é semelhante ao início da parábola anterior. Então há uma forte conexão entre essas duas histórias. Começa falando um rico. Cita um rico na parábola anterior, e aqui começa também, havia um rico. Isso significa que a mensagem ela é uma mensagem contínua. Jesus está contando essas duas parábolas para um alvo principal, um objetivo em comum. Então, as duas parábolas, por começarem com as mesmas palavras, isso indica para nós que estamos tratando basicamente da mesma coisa, com ênfases diferentes. Mas uma coisa mais interessante ainda, que acho que a maioria não sabe, é que essa não é uma história inventada por Jesus. Não é uma história que Jesus contou ineditamente ali para eles. A versão que Jesus contou é inédita. Mas de onde que veio isso? Lá no Egito, em Alexandria, já havia uma história famosa, uma história de um rico e um pobre. E o rico, ele vivia no seu palacete, ele era muito rico, e o pobre vivia sentado na sua esteira ali, sofrendo, sua esteira de palha. Aí os dois morrem, aí as coisas se invertem no porvir. Essa era uma história que já existia lá em Alexandria. Os judeus trouxeram essa história para Israel. E ao trazer essa história para Israel, eles criaram a versão deles, os religiosos. E a versão deles é muito interessante para o contexto que nós estamos vendo. Por quê? Sabe qual que era a história deles? A história deles, a história que eles contam, é a história de um rico, que era um publicano, um cobrador de impostos. Então, o rico era o cobrador de impostos, o publicano. E o pobre nessa história, coitado do pobre, sabe quem era? O mestre da lei. Aí os dois morrem, adivinha quem que vai para o céu? O religioso, o mestre da lei. E o publicano vai para onde? Vai para o tormento. Agora, se você voltar para capítulo 15, versículo 1, você vai perceber que esses mesmos personagens estavam lá no contexto. Jesus está diante de quem? Publicanos e pecadores. Quem é que critica Jesus? Fariseus e mestre da lei. Os dois personagens que estavam aqui na parábola. E as pessoas, então, ao ouvirem essa parábola naqueles dias, elas lembravam do que isso significava. Porque fazia parte do folclore judaico, essa história. Agora, Jesus vai recontar essa história, trocando os personagens. Agora, Jesus vai dar um outro significado a essa história. Então, ele vai usar a história própria que os judeus conheciam no seu tempo, para reescrever a história, para recontar essa parábola. E agora, o nome que é apresentado a nós aqui, talvez surta certa estranheza para alguns de nós. Por quê? De fato, Jesus nunca citou um nome próprio em nenhuma parábola. Nunca. Pode ver todas as parábolas. E agora aparece o nome próprio aqui, então alguns vão falar, não, peraí, isso aqui não pode ser parábola, porque nós temos um nome próprio. É estranho para nós hoje, mas para aqueles primeiros ouvintes não. Sabe por quê? Porque nessa história que eu acabei de contar, que era a história da tradição judaica, que era parte do folclore judaico, ali, aquele cobrador de impostos também tinha um nome. Bar Majan era o nome dele.
Então ele tinha um nome. Então os primeiros ouvintes, eles nem se preocuparam com esse negócio. Isso não pode ser uma parábola porque não tem um nome. Porque eles sabem que a história recontada vem de uma história que já tinha um nome também. Já era apresentado o nome, então isso não causou nenhuma estranheza para eles. Agora, afirmar que isso não pode ser uma parábola só porque tem um nome próprio é muito arriscado dentro de todo esse contexto, por estar dentro de uma perícope, por estar ligado com a parábola anterior, por estar ligado a uma história que faz parte do folclore judaico e também por conter ensinamentos um pouco esquisitos, como, por exemplo, a comunicação entre ambos os lados. Dito essas coisas, é evidente para nós que isso não é uma história real. Jesus não está trazendo uma história real, Jesus está trazendo uma história fictícia para combater a religiosidade dos publicanos, dos fariseus e mestres da lei que estavam criticando ele com relação ao fato dele comer com esse tipo de pessoa, a escória da sociedade. Então nós vamos até perceber alguns elementos comuns dessa tradição, dessa história, na própria parábola, porque na história contada pelos judeus, pelos religiosos, aquele que foi para o paraíso, é relatado que ele andava junto aos rios, ele saciava a sua sede, e de repente, aquele que foi o publicano, que estava no tormento, ele queria alcançar a água para saciar a sede, e não conseguia. Lembra da história? Pede para que Lázaro coloque a mão na água aí e refresque a minha língua. Elementos semelhantes, Jesus está recontando de uma perspectiva diferente. O que ele vai fazer agora? Agora ele vai colocar os personagens no seu devido lugar. Ele vai inverter a história e vai colocar os religiosos do seu tempo como que sendo rico. E eu quero, irmãos, que vocês leiam essa parábola com esse trecho aqui em mente, que é o que antecede essa parábola. Quando Jesus termina de contar a parábola do administrador astuto, logo em seguida nós encontramos um texto assim: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Isso tudo o quê? Isso tudo que eu preguei para vocês na semana passada. Jesus confrontando eles a respeito do amor ao dinheiro, confrontando que eles serviam a dois senhores, mostrando a eles que aquele princípio de mordomia não estava funcionando na vida deles. Aí eles ficaram irados, por quê? Porque amavam o dinheiro. Aí o texto continua. Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Agora, nessa parábola, Jesus vai explicar exatamente isso. Como os fariseus, os religiosos, procuram se justificar diante dos homens. Então Jesus vai mostrar que a tentativa deles se justificar diante dos homens não vale para nada. Não serve de nada. E o finalzinho é: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Os fariseus supervalorizavam as pessoas ricas. Aqueles que eram os pobres, ralé da sociedade, eles criavam um abismo entre eles intransponível. Eles davam valor àquilo, dinheiro. Deus detestava a relação deles com a forma como eles tratavam os pobres. Então aquilo que eles consideravam muito precioso, muito valoroso, a pompa, status, dinheiro, fama, Deus simplesmente não gosta, não aceita, é detestável aos olhos do Senhor. Eu quero então, depois disso tudo, ler a parábola com vocês. Então vamos lá para Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Coberto de chagas, esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, e então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho,
Lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora nós vamos entrar para dentro dessa parábola, então, e identificar e conhecer um pouco da história. A história, basicamente, nos apresenta 3 personagens, do qual 2 deles têm a sua história contada antes da morte. Então, nós podemos dividir essa história em antes da morte e após a morte. E a história começa nos dando poucos detalhes a respeito do rico. O nome dele não é mencionado nessa história, mas nós temos poucos detalhes aqui. O texto nos diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Nós temos pouca descrição aqui, mas o texto simplesmente quer nos mostrar que ele vivia do bom e do melhor. Ele se vestia com as roupas imperiais, com as roupas dos reis. Ele tinha muito dinheiro e ele vivia no luxo todos os dias. Eu não sei o que é viver no luxo alguns dias, mas viver no luxo todos os dias, essa é a descrição. Ou seja, muito rico. Rico demais. E para a ótica dos fariseus, ser rico era um sinônimo de que as mãos de Deus estavam sobre tal pessoa. E ser pobre era um sinônimo de que Deus havia se afastado da pessoa. Então, Jesus começa a descrever o rico como que alguém de posses, alguém que se vestia com a melhor roupa da época, alguém que vivia no luxo todos os dias da sua vida, muito rico. Por outro lado, nós temos o pobre Lázaro, que aparece aí do versículo 20 a 21, que temos uma descrição um pouquinho mais longa sobre ele. O texto nos diz que diante do seu portão fora deixado um mendigo. A descrição que é dada a respeito de Lázaro a partir de agora é uma descrição um pouco terrível e assustadora, que nos faz lembrar de uma outra história que nós já lemos, a parábola do filho pródigo. Vai nos remeter ao mesmo contexto. Você vai lembrar que houve um filho que fugiu de casa, pegou todo o dinheiro do seu pai, a sua parte da herança, foi cuidar de porcos, e a gente viu isso, que ele desejava até mesmo comer da comida dos porcos. Foi uma descrição do fundo do poço. E aqui Jesus vai fazer a mesma coisa. Vai tratar os publicanos e pecadores como que o pobre Lázaro, aqueles que sofrem, aqueles que são escórias da sociedade, aqueles que viveram a sua vida imunda, porcamente. Eles são descritos aqui como que no fundo do poço. Mas o texto nos mostra que alguém deixava o Lázaro, o pobre Lázaro, na porta do rico. E isso nos faz lembrar que não foi só uma vez. Por quê? Porque o rico conhecia ele. O rico sabia o nome dele. Quando o rico estava lá no tormento, ele diz: pai Abraão, manda Lázaro fazer isso. Pede para que Lázaro morde o dedo. Ele sabia quem era. Ele conhecia. Isso nos indica que todos os dias alguém levava esse pobre coitado para o portão do rico para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse receber socorro daquele rico, e aquele rico tinha condições suficientes para ajudá-lo. Mas o que nós percebemos aqui é que o rico nada fez com relação a esse pobre Lázaro. E aí nós temos logo de cara uma quebra de um dos mandamentos. Jesus, quando ele resumiu os mandamentos, ele fala: a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a si mesmo. Esse pobre e miserável Lázaro, que estava
próximo do seu próximo, estava bem próximo, no portão da casa do rico, que todos os dias via ele ali. Ele que deveria ajudar, não ajudou. Ou seja, ele não cumpriu a lei. Se você bem lembrar, na parábola anterior que nós estudamos, Jesus já estava mostrando para os fariseus que eles não cumpriam a lei de Moisés. E isso começou lá no filho pródigo, quando o filho diz: eu obedeço todos os seus mandamentos, todas as suas ordens eu tenho obedecido, eu trabalho como escravo. Aí Jesus começa a mostrar lá já que, na verdade, lá na parábola do filho pródigo, ele já não cumpria a lei, porque ele sentiu ira, raiva do seu irmão que se arrependeu, não amou o próximo. E a mesma coisa acontece aqui. Havia um pobre, um mendigo que estava na sua residência, na frente da sua residência, e o que ele fez? Nada, não ajudou em absolutamente nada. E, para piorar, eu quero ler um texto com vocês de Deuteronômio, que faz parte da lei de Moisés, tá? Deuteronômio, que fala como é que deve ser tratado um pobre. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem feche a mão para com o seu irmão pobre. Não endureça o coração, não feche as suas mãos para com o irmão pobre. O fariseu lá fez o quê? Que é representado pelos fariseus? O rico? Fechou o seu coração, fechou as suas mãos. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano é ano do cancelamento das dívidas, e está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobre na terra, portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Quebra de um dos mandamentos. Havia uma ordem ser dada para cuidar dos pobres. Aqui é evidente que se trata de um outro contexto, do contexto do perdão da dívida no 7º ano, mas atente para o detalhe. Não endureça o seu coração para com o pobre. Não deixe de lhe emprestar aquilo que ele precisa. Agora nós temos, diante do palácio do rico, que representa os fariseus, um pobre, carente, necessitado. E o rico não cumpre a lei. Não ama o seu próximo como a si mesmo. E não lhe dá aquilo, o básico, pelo menos, para lhe ajudar a sair dessa situação. O rico simplesmente faz vistas grossas. Exatamente como os fariseus tratavam os publicanos e pecadores naqueles dias. Os escórias da sociedade. Nem quero sentar com eles para comer. Tratavam dessa forma. Mas o texto continua falando do nosso amigo Lázaro. Diante do seu portão fora deixar um mendigo chamado Lázaro. E aqui aparece o nome do indivíduo, que é aquilo que traz o problema para algumas pessoas. Mas eu não sei por que Jesus escolheu esse nome, e ninguém tem condições de saber, porque não há explicações para ele ter escolhido esse nome. Mas Lázaro é uma forma abreviada do nome Eleazar, que significa Deus ajuda ou Deus me socorreu. Que para o contexto dessa parábola faz todo sentido. Por quê? Aquele pobre que deveria ser ajudado por o seu compatriota, para aquele rico, não foi ajudado por ele. O único que ajudou esse pobre coitado na sua vida foi quem? Foi Deus. Talvez o nome revele isso. Talvez é o indício de que, olha, vocês deveriam ter ajudado. Mas sabe quem foi o único que ajudou? Deus. E isso nos faz automaticamente nós pensarmos num conceito a respeito do sofrimento aqui na terra. Porque existem algumas igrejas por aí que ensinam que o cristão não pode padecer necessidade, não pode padecer doenças, não ter dinheiro, a falta de fé. Estou falando da maldita teologia da prosperidade. E algumas igrejas ensinam isso. Mas se nós olharmos para esse texto aqui, esse pobre e miserável homem chamado Lázaro, apesar de viver na desgraça a sua vida toda aqui na terra, Deus estava lá com ele, o ajudando, o sustentando de alguma forma.
ser um cristão não significa que não passaremos por necessidades. Muito pelo contrário. Por ser cristão é que sofreremos aqui nessa terra. Jesus falou isso. Jesus falou que nós sofreríamos perseguições, mas ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos faz lembrar que a nossa vida aqui na terra é uma vida passageira. Existe uma história que vai acontecer no porvir quando você fechar os olhos. E ainda que a sua história aqui seja uma história de sofrimento, e ainda que você se encontre na mesma situação que esse homem aqui, ou até mesmo pior, tudo isso vai ser nada quando você estiver lá na eternidade. Se você viver aqui hoje, nessa terra, sofrendo 70 anos da sua vida, e você viver 100 anos, e 70 anos da sua vida você sofreu, bom, se você comparar 100 com 70, você vai chegar à conclusão que você sofreu muito. Mas se você comparar 70 anos do seu sofrimento com 1000 anos, aí você vai falar, eu não sofri tanto assim. Agora imagine, quando você estiver na eternidade, depois de milhões de anos ao lado do Senhor, você vai lembrar dos seus 70 anos de sofrimento como um lampejo, como nada, como um abrir e piscar de olhos. O seu sofrimento lá não vai ser nada. Então, irmãos, todo o nosso sofrimento aqui nessa terra, todo o nosso sofrimento, quando o Senhor não nos livrar dele aqui nessa terra, saiba, quando você chegar lá, isso simplesmente não vai ser nada. E não pense como os religiosos daquela época, que o sofrimento era por causa de pecado. Ainda que algumas vezes o Senhor puna as pessoas por causa dos seus pecados, como ele fez na história de Israel, nem sempre a coisa funciona assim. Lembra de Jó? O justo Jó, que o coitado não leu o capítulo 1, não tinha para ler, ele não sabia o que estava acontecendo, sofreu as penumbras da vida, toda aquela desgraça, e o texto fala que ele era o justo Jó. O sofrimento de Jó não foi por causa dos seus pecados, foi porque a vontade soberana de Deus assim o quis. E às vezes o Senhor vai colocar um de nós aqui, nessa mesma condição, nesse mesmo sofrimento. E a grande questão nossa é olhar para o porvir. Porque as dores, os sofrimentos nossos aqui, são passageiros. Nós não vamos viver aqui para o resto da vida. Nós vamos viver a eternidade ao lado do nosso Deus. Lá sim, nós não teremos sofrimento. Lá não seremos perseguidos, não teremos doença. Mas enquanto aqui, padeceremos. Mas quando você estiver sofrendo, quando você estiver naquela angústia de alma, com sofrimento, perdeu um ente querido, talvez uma doença em fase terminal, seja lá qual sofrimento você estiver sofrendo, lembre-se, Lázaro, Deus ajuda. Lázaro, o Senhor está comigo. Que é isso que o nome significa. Eu não sei se foi por isso que Jesus colocou o nome, mas é bem propício a essa história, que mostra que Deus estava com aquele pobre coitado, quando ninguém mais estava, quando aquele que deveria estar ajudando, não ajudou, Deus o ajudou. Mas a história continua falando a respeito dele. Agora o texto nos fala que ele estava coberto de chagas, úlceras no seu corpo todo. Aquelas úlceras purulentas, mal cheirosas. E segundo a lei de Moisés, esse sujeito seria considerado impuro. Teria que ser afastado da comunidade, porque estava numa situação um pouco complicada, até que algum sacerdote fosse lá investigar essa situação e descobrisse que aquilo não era contagioso, então ele poderia ser tratado. Mas, do contrário, ele teria que ser afastado do convívio social. E é o que aconteceu com ele. Ele estava praticamente afastado do convívio social. E essas úlceras certamente o colocava como impuro diante da lei de Moisés. Mas o texto também nos mostra que ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Ele queria comer. Ele tinha desejo de comer aquilo que caía da mesa do rico. Hoje, nós usamos guardanapo para limpar as mãos. Naqueles dias, os ricos colocavam nas suas mesas pães e a parte dura do pão eles comiam junto com a comida, e a parte mole do pão, que é o que a gente chama de miolo, eles usavam para tirar a gordura do vão dos dedos. Então, o miolo do pão, naqueles dias, para os ricos,
funcionava como guardanapo. Aí, não podia colocar aquilo na mesa. Sei que vocês vão almoçar depois. Não podia colocar aquilo na mesa. Então tinha que jogar para debaixo da mesa. Jogava no chão. Depois, um escravo, um servo vinha, varria aquilo e dava para os cães comer. Essa é a situação do pobre Lázaro. É isso que ele desejava comer. Sabe o que ele desejava comer? Lixo. Lixo. Já pensou lamber guardanapo? É uma descrição horrorosa. É o fundo do poço. Encontrar alguém nessa situação, sofrendo com as suas chagas, com as suas feridas, não tendo nem força para andar, tinha que ser carregado para o portão da casa do rico todos os dias, e desejar comer lixo. É assim que foi descrito a história do Lázaro. E o texto fala que até os cães vinham lamber as suas feridas. Não sei se você sabe, mas o cão, o cachorro, é considerado um animal impuro segundo a lei mosaica. E isso serve para acentuar ainda mais a desgraça desse homem. A descrição que Jesus dá desse pobre vai além da descrição dos pobres da lenda que foi contada lá em Alexandria. Jesus ainda coloca um pouco mais de peso nisso tudo. É o fundo do poço, mas é um fundo do poço bem cavado. Como ele fez na parábola que nós estudamos do filho perdido. E essa é a descrição de quem? Daqueles pecadores, daqueles publicanos que estavam comendo com ele à mesa, se alegrando com eles. Eles estão sendo retratados aqui nessa história. Enquanto que aqueles que debocham de Jesus, aqueles que escarnecem dele, olha, esse aí come com publicanos e pecadores. Esses aqui são retratados como o rico, enquanto aqui na terra, status, pompa e fama. Aí, ambos morrem, a morte chega para todos, e o texto nos diz que chegou o dia em que o mendigo morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Nós temos no rico um sepultamento. Certamente um sepultamento muito luxuoso. Os 5 irmãos que ele tinha certamente cuidaram de tudo. E no seu velório, no seu sepultamento, as pessoas olhavam, morreu um rico. Com as carpideiras pagas, devidamente pagas, chorando, todo o cerimonial devidamente feito. Mas quando nós olhamos para o outro ali, o Lázaro, simplesmente morreu, não tem o que fazer com ele, os anjos levaram ele. Não é apresentado nenhuma menção do seu funeral, do seu sepultamento, porque era considerado um indigente. Não tinha ninguém para chorar por ele. Não tinha ninguém para zelar pela vida dele ali, ou cuidar dos últimos preparativos. Era um Zé Ninguém. Morreu os dois. Um teve até o dia da sua morte um tratamento de luxo. O outro, até a sua morte, foi desprezível diante da sociedade. Aí, a partir do versículo 24 a 31, nós temos um diálogo. E esse diálogo é basicamente o diálogo de Abraão com o rico. Porque Lázaro, nessa história, não abre a boca. Ele não fala sequer uma palavra. Aí Lázaro não fala nada, então Abraão e o rico começam um diálogo. O rico, ele puxa um diálogo. Então chamou quem? O Abraão. Ele disse, pai Abraão. Se nós olharmos essa parábola, por 3 vezes, o rico chama Abraão de pai. Isso evoca o que? A sua descendência natural de Abraão. Porque os fariseus acreditavam que a sua descendência garantiria a salvação. Eles eram salvos, e isso está muito claro em Gálatas. Se você ler toda a carta de Gálatas, você vai ver Paulo confrontando essa ideia lá. Os fariseus acreditavam que por ser da linhagem física, da linhagem natural de Abraão, isso lhes garantia algum benefício. E por 3 vezes nessa parábola, eles vão falar, pai Abraão. O rico vai falar, pai Abraão. E uma vez, Abraão confirma a filiação dele. Diz, filho, você viveu nessa terra, tal. Ele vai confirmar realmente a filiação natural dele com o pai Abraão. Ou seja, ele era um descendente de Abraão. Mas o fato dele ser um descendente de Abraão, Jesus quer mostrar que não adiantou praticamente nada.
não serviu para livrá-lo do tormento eterno. De fato, você é descendente físico de Abraão, mas você não é um descendente espiritual. Paulo fala isso em Romanos, que nem todos que são israelitas são de fato israelitas. Não são só porque você é descendente não quer dizer que você vai chegar lá. Porque a salvação não é coligada com uma descendência física. Você pode ser descendente de quem você for. Não é isso que vai lhe garantir a salvação. E os fariseus acreditavam. Isso aqui é algo que acrescenta um mérito diante de Deus. Olha, eu sou da linhagem de Abraão. Você não é. Então você fica para o outro lado do abismo. Ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. As palavras do rico, ainda que no grande tormento, ainda que em sofrimento, é uma palavra um tanto quanto rude quanto pobre, com o pobre Lázaro. Abraão, manda Lázaro vir aqui molhar a ponta do língua. Está tratando Lázaro como um escravo, como seu servo. Ele não entendeu ainda a real situação. E ele começa a dar ordem para Abraão. Abraão, manda Lázaro vir aqui. Manda Lázaro vir molhar a ponta do dedo aqui na água e refrescar a minha língua. É um tratamento ainda de arrogância. Está tratando mal o pobre Lázaro. É o que ele fez a vida toda. E ainda lá no paraíso continua. E ainda no sofrimento continua tratando o Lázaro que está no paraíso mal. Aí molha o dedo na água e refresca a minha língua. Eu já expliquei para vocês que a história que é recontada, na história recontada havia os bosques ali e tal, para refrescar. Então não preciso ter esse detalhe. E o rico fala, porque eu estou sofrendo muito aqui nesse fogo. Ou seja, não adiantou nada ser filho de Abraão. No fim das contas, foi sofrer eternamente no fogo. Isso deve ter deixado os fariseus muito irritados, porque eles se identificaram aqui nessa parábola com o rico. E Jesus já tinha dado uma deixa. Vocês amam o dinheiro. E por eles amarem o dinheiro, eles ficaram irritados com Jesus. E Jesus então conta esta parábola logo em seguida, colocando eles como aqui nessa terra, pompa, luxo, fama, dinheiro. Mas no porvir, a sua própria descendência, o seu próprio dinheiro, a sua própria fama, não lhe serviu de nada. Aí o diálogo continua. Mas Abraão respondeu, filho. Abraão reconhece, sim, que aquele rico era da descendência de Abraão. Essa é a única vez que ele responde como filho. Lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está aqui, está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Aqui, Jesus começa a confrontar a religiosidade dos próprios fariseus. Agora, Jesus sabiamente começa a colocar na boca de Abraão o próprio sistema de crença dos fariseus e mestres da lei. O que nós temos aqui é Jesus confrontando a teologia retributiva defendida pelos próprios fariseus. A teologia retributiva pode ser resumida numa frase que você conhece muito: aqui se faz, aqui se paga. Que é a teologia dos amigos de Jó. Lembra os amigos de Jó? Você fez alguma coisa, não é possível. Esse sofrimento que você está passando aqui, não é possível que você não tenha feito nada. Fala para nós aí o que você tem feito. Teologia retributiva. Se você está no sofrimento hoje, quer dizer que alguma coisa você fez. E o texto mostra que não. Porque Abraão está agora sobrepondo a teologia retributiva. Você viveu bem na terra, ele não. Ou seja, não é porque ele estava naquela situação que ele não é digno de entrar aqui. E não é porque você estava numa situação oposta que você deveria estar aqui. Teologia retributiva. Lembra uma vez que os discípulos chegam para Jesus diante de um cego que foi curado? Senhor, quem pecou, ele ou a mãe dele, para que ele nascesse cego? Duas doutrinas equivocadas são combatidas aqui por Jesus. Uma, a famigerada doutrina da maldição hereditária, que os judeus chamavam de culpa herdada. Quem pecou, a mãe ou ele?
e a doutrina da teologia retributiva. Ele pecou para acontecer isso com ele? O que ele fez? Alguma coisa ele fez, ele nasceu cego. Alguma coisa eu fiz, eu fiquei careca. Né? Tipo assim, essa é a teologia retributiva que Jesus está colocando nos lábios de Abraão. Os fariseus se lembraram muito bem da sua doutrina, eles defendiam isso. E certamente eles entenderam o recado. E logo em seguida o texto fala que, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, ou do nosso lado ou para o seu, são impedidos. Não tem como passar para o outro lado. Os próprios fariseus criaram um abismo entre aquela classe de pessoas rejeitadas, os proscritos, aqueles escórias da sociedade, lá tratado no capítulo 15, publicanos, pecadores. Eles mesmos criaram um abismo. Agora esse abismo é intransponível. E lá no retrato na eternidade é feito também um abismo. É um abismo que eles mesmos levantaram. Agora não dá para transpor mais esse abismo. Vocês que criaram esse abismo. Ele respondeu: então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Mandando de novo aqui em Abraão. Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então agora ele pede para que Lázaro seja enviado até a terra para avisar os seus 5 irmãos, para que eles vivam uma vida digna, para que eles não acabem no mesmo sofrimento que seu irmão. Aí Abraão responde assim: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Essa resposta, não dá para a gente perceber assim, mas é uma resposta que deixou os fariseus muito indignados, muito revoltados com Jesus. Sabe por quê? Os fariseus e mestres da lei, eles eram responsáveis por prover o alimento espiritual da nação de Israel. Eles eram os mestres da lei. Eles eram uma alta elite religiosa do seu tempo. Era responsabilidade deles. Mas eles criavam um abismo entre aqueles proscritos, a ralé da sociedade. Eles nem chegavam, nem comunicavam, não ofereciam os ensinamentos, o alimento espiritual. Eles não se importavam com esse tipo de pessoas. Se importavam só com os ricos. Aí, quando alguém questionava eles, olha, o seu fariseu, e aqueles lá que estão abandonados, aqueles pobres, aqueles que estão lá de lado, deixados, você não se preocupa com eles, não? Não vai cuidar deles, não? Coitado deles. Sabe qual era a resposta dos fariseus? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Era assim que os fariseus respondiam. E agora, Jesus está colocando a própria resposta dos fariseus na boca do pai Abraão. Talvez isso passe despercebido para nós, esse tipo de resposta. Mas para aqueles fariseus naquele dia, eles entenderam muito bem o recado. Porque Jesus está colocando nos lábios do pai Abraão a sua própria doutrina, o seu próprio ensinamento. Jesus está indo com tudo para cima deles. Vocês estão me questionando porque eu como com publicanos e pecadores? Vocês estão me questionando pela minha maneira de ser? Vocês não estão se alegrando por ele estar se arrependendo? Então tá bem, tá bom, vou falar da sua doutrina, vou falar de vocês. Vocês são aqueles que não obedecem à lei, vocês são aqueles que amam o dinheiro, vocês são aqueles que acham que por serem descendentes de Abraão, vocês podem se justificar a si mesmo por isso. Mas saiba, o fim de vocês é tormento, sofrimento. E aquilo que vocês creem se voltará contra vocês mesmos. Vocês têm a lei e os profetas, mas vocês mesmos não ouviram. Aí, o diálogo continua. Não, pai Abraão. É insistente ainda. Não, pai Abraão. Disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Não, pai Abraão, você não está entendendo. Deixa eu te explicar. Se alguém dos mortos ressuscitasse e voltasse lá, eles certamente creriam. Eu sei que tem a lei, tem os profetas, sei que tem Moisés lá, o profeta, mas se fosse alguém dos mortos, eles iam acreditar. Aí Abraão responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco deixarão se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lembra quando o outro Lázaro lá de Betânia, não é esse Lázaro aqui, o outro Lázaro de Betânia ressuscitou, o amigo de Jesus? Você acha que os fariseus, os religiosos, creram? Não, eles tentaram matar Lázaro. O próprio Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, os fariseus aplaudiram: olha, nós cremos agora em tudo que você falou, tu és de fato o Messias esperado de Israel, descendente de Davi. É isso que eles fizeram? Não, eles começaram a perseguir os próprios discípulos que defendiam a ressurreição. O que nós temos aqui é Jesus colocando na palavra de Abraão, na boca de Abraão, a suficiência das Sagradas Escrituras. Ainda que ressuscite alguém dos mortos, ainda que algo milagroso aconteça, eles não ouvem, não adianta, eles não ouvem Moisés e os profetas. Os fariseus estavam surdos com relação a Moisés e os profetas. Lembra um pouquinho antes de nós entrarmos na parábola, em que há um trecho meio solto que eu falei da semana passada? O versículo 16 diz assim: do nada, depois que acaba a parábola, do nada aparece um trecho meio perdido. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada. A lei e os profetas, mesmas palavras, profetizaram até João. A última profecia do Antigo Testamento é com relação a João Batista, o Elias que havia de vir. Eu pergunto, eles deram ouvidos a essa profecia? Eles ouviram João Batista enquanto estava aqui anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não, eles cegaram os seus olhos e taparam os seus ouvidos. Eles não ouviram Moisés e os profetas. Certa vez, Jesus fala o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nelas vida eterna? Pois bem, são elas que dão testemunho a meu respeito. Eles examinavam sim as Escrituras, eram mestres da lei, mas não conseguiam encontrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui. Ainda que os profetas gritassem o nome de Cristo, ainda que Moisés na sua lei já apontasse para Cristo desde o começo, os fariseus e mestres da lei simplesmente não conseguiam ouvir Moisés, não conseguiam ouvir os profetas. Então não adiantava ninguém ressuscitar dos mortos. Eles continuariam surdos e cegos para a lei de Moisés, porque só é possível enxergar Cristo Jesus como Redentor, o Salvador, se primeiro Deus trabalhar no nosso coração. Se primeiro Deus regenerar a nossa vida. Eu quero concluir. Já passei do meu tempo, eu acho. Como eu disse aos irmãos, esse trecho aqui ele está no meio das duas parábolas. É um trecho de conexão entre essas duas parábolas. E nós vimos que, por amar ao dinheiro, os fariseus ficaram irritados com Jesus. E por amar ao dinheiro, Jesus contou aquela história e também essa história, colocando os fariseus como que sendo ricos. Ah, vocês amam tanto dinheiro? Então tá bom. Vou retratar vocês nessa história como sendo ricos. Mas a doutrina retributiva de vocês não funciona no paraíso. Lá vocês estarão em grande sofrimento. Mas o texto nos mostra que Jesus disse o seguinte: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. É o que nós vemos aqui nessa parábola. Os fariseus tentando se justificar pela força do seu braço, pela sua descendência física, pelas suas obras. Isso começou lá com o filho pródigo, como eu disse. Mas Jesus quer mostrar aqui que a justificação deles, a autojustificação deles, não serve para absolutamente nada. Porque o que importa, na verdade, não é a sua obra, não é aquilo que você faz, não é a sua descendência. O que importa, na verdade, é ter um coração regenerado, como aqueles publicanos e pecadores estavam tendo diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa história aqui, talvez você seja rico hoje aqui, mas nessa história, você e eu, nós somos retratados como os publicanos e pecadores, porque nós não somos descendentes de Abraão. Não temos Abraão como nosso pai físico, mas Abraão sim pode ser considerado o nosso pai espiritual, o pai da fé. Eu sei que o sistema cristão hoje, católico e protestante, ensina um conceito de justificação por meio das obras.
Mas a justificação não é por meio daquilo que fazemos. Não é por meio daquilo do nosso sistema de religiosidade. Não é por vir aqui todo domingo, não é por trazer ofertas aqui. Não é por nada disso, nem por ser batizado. A justificação é pela morte do sangue derramado sobre as nossas vidas. A morte do Cordeiro. Então não busque justificar a si mesmo por meio das suas obras. Porque você faz, você merece. Mas a sua justificação é por meio da obra daquele que fez, quando você não merecia. Segundo, quando o texto fala, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, a aparência, isso já é tratado lá em Mateus também, quando fala dos fariseus que gostam de se apresentar bem diante dos homens. Mas Jesus fala que Deus conhece o coração de vocês. Ainda que vocês religiosamente se apresentem bem diante dos homens, saiba, Deus conhece o coração de vocês. Esse é o tipo de texto que deve nos deixar apavorados. Sabe por quê? Podemos até ser religiosos como esses aqui eram. E até creio que a certo ponto nós até somos. Nós nos preocupamos com o que os irmãos vão pensar, nós nos preocupamos com o que os irmãos acham a respeito das nossas atitudes, nossa maneira de vestir, nossa maneira de pensar. Nós até nos preocupamos em nos portar diferente, temendo o que os outros vão falar. Era assim que faziam os fariseus. Mas nós nos esquecemos às vezes que Deus conhece o nosso coração. Esse é aquele tipo de texto que deve nos fazer estremecer. Porque aquilo que ninguém está vendo você fazer, que você faz sem se preocupar, Deus está vendo. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está fazendo. Ainda que os fariseus conseguissem enganar muito as pessoas por causa da sua aparência, da sua falsa religiosidade, eles não eram capazes de enganar a Deus. E Jesus está mostrando aqui nessa parábola que ele de fato conhece o coração dos fariseus, porque ele jogou a isca certeira, ele atingiu o coração dos fariseus, ele conhece a ganância daqueles homens, o desejo de se auto-justificar. Mas saiba, Deus conhece o nosso coração. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Os fariseus amavam a aparência. E como nós vimos, ser rico para eles era um sinônimo de ser alguém abençoado por Deus. E ser pobre era sinônimo de desprezo da parte de Deus. Eles valorizavam as pessoas ricas e menosprezavam os pobres. A ralé da sociedade era desprezada por eles. Eles davam valor ao dinheiro, à fama, à pompa. Mas Deus desprezava tudo isso. Isso foi provado na parábola do filho, na parábola de Rico e Lázaro. Porque tudo aquilo que aquele homem possuía aqui na terra, vivendo em luxo todos os dias, Deus simplesmente desprezou tudo isso. Não deu a mínima para isso. Os fariseus estavam dando atenção especial a algo que Deus reprovava naquele tempo, dentro desse contexto aqui. Mas nós também, hoje, nós podemos dar valor a coisas que Deus simplesmente despreza. Os homens aplaudem algumas atitudes, mas Deus fala, isso eu reprovo. Aí fora, se você for alguém mulherengo, que sai com várias mulheres, o mundo simplesmente vai te aplaudir. Esse é o cara. Muito bem, esse é bom. Bom de lábia, esse é o cara. Mas Deus simplesmente vai reprovar a sua atitude. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi, não sei se ainda funciona isso, no passado, pessoas falando o seguinte, por que você não coloca dependentes no Brasil na hora de fazer a sua declaração de renda? Aí você recebe mais dinheiro. E eu falava, mas irmão, eu não tenho dependente no Brasil. Ah, não, mas tudo bem, você faz isso aqui, e porque você vai receber mais dinheiro. Talvez eu fale, parabéns, você é esperto. Você merece aí um suco. Muito inteligente, muito esperto. Mas Deus reprova esse tipo de coisa porque é mentira. Eu não tenho dependente no Brasil. Por que eu vou escrever que eu tenho dependente no Brasil para mandar dinheiro para mim mesmo? Para eu ser beneficiado depois? É o jeitinho brasileiro.
Talvez as pessoas aí fora te aplaudam por uma decisão ou uma atitude como essa, falando, parabéns, você é muito esperto, conseguiu ganhar dinheiro com isso. Mas Deus olha para isso e fala, pobre, miserável, não sabe o que está fazendo. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós valorizamos, com aquilo que nós achamos de alta conta. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque se Deus despreza essas coisas, nós estamos em maus lençóis. Devemos amar aquilo que Deus ama, valorizar aquilo que Deus valoriza. Aí sim, nós estaremos sendo aceitos diante dos olhos de Deus. Essa história, assim como as outras histórias da parábola, você pode perceber, dessas que eu contei, você pode perceber a boa mão de Deus para com aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Tudo começou quando Jesus estava alegre comendo com publicanos e pecadores. Tudo começou ali. Jesus não se importou em viver da aparência de estar com os ricos. Quando o rico se aproximou dele, saiu triste. Jesus não se importou em se adequar aos padrões religiosos do seu tempo. Jesus se importou em ver pessoas crendo, se arrependendo dos seus pecados. De certa forma, essa é a história nossa. É a sua história. Você um dia estava nessa mesma situação, cheio de pus espiritual, sangrando espiritualmente, incapaz de andar, padecendo fome espiritual, sofrendo as penumbras da espiritualidade, até que um dia, você que estava morto espiritual, foi trazido à salvação. Era isso que aconteceu com os publicanos naquele dia. E é isso que aconteceu com você hoje. Quer dizer, aconteceu com você antes e você está aqui hoje. De certa forma, essas 5 parábolas que nós estudamos até aqui, são parábolas que revelam a nós o Evangelho. A boa mão do nosso Senhor Jesus Cristo em ir buscar perdidos. E vocês são a grande prova disso, porque vocês estão aqui hoje. Diante dessas 5 parábolas, o que eu quero que você faça é que você se lembre sempre que em toda e qualquer situação, enquanto cristão aqui na terra, ainda que o seu passado foi tenebroso, como o dos publicanos, ainda que você fez coisas inescrupulosas, ainda que você viveu a sua vida porca, da maneira que você sempre viveu, segundo a sua própria natureza, como do filho mais novo naquela ocasião. Eu quero que você saiba que toda essa sua história, depois que você encontrou com o Senhor Jesus Cristo, essa história simplesmente foi lançada no mar do esquecimento. E, o mais importante de tudo, algo te espera lá no porvir. Nós somos estrangeiros aqui. Por isso, nós não devemos amar esse mundo e usar as nossas riquezas pensando somente nesse mundo. Foi o que nós aprendemos no sermão passado. Por quê? Isso aqui vai passar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem come. Por quê? Porque é lá que está o nosso tesouro. Essa é uma parábola que Jesus revela o porvir, revela que a história da humanidade não se restringe ao aqui e agora. A história da parábola aponta também para um futuro. E para aqueles que creram em Cristo, se arrependeram dos seus pecados, terão consolo eternamente e se assentarão à mesa junto com o Pai, comendo e se alegrando todos os dias. Mas para aqueles que rejeitaram o Messias, que não creram nele, para esses o tormento eterno o aguarda. Vamos nos colocar em pé. Curva sua cabeça. Jesus, quero te agradecer porque o Senhor nos deixou a tua palavra que é suficiente para nos confortar, para nos corrigir, para nos consolar, para nos fortalecer. Obrigado, Senhor, porque nela nós encontramos a verdade, porque encontramos a tua palavra revelada.
Obrigado, Senhor, porque ela funciona como um espelho diante de nós, diante das nossas vidas. Um espelho que revela todo o nosso caráter, toda a nossa podridão. E, Senhor, nessa manhã quero pedir perdão pelas vezes que nós vivemos de aparência e vivemos nos preocupando com o que os outros vão pensar. E nos esquecemos que o Senhor conhece o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a fugir da autojustificação. Nós não somos melhores que ninguém. Só fomos salvos por causa da Tua bondade, por causa do Teu infinito amor. Se não fosse isso, Senhor, estaríamos perdidos. Estaríamos eternamente condenados. Então, Senhor, não há nada que façamos que nos traga justiça, que nos traga justificação. Também não há nada que façamos, Senhor, que nos leve a perder a justiça que o Senhor já imputou em cada um de nós, porque é uma justiça eterna. Senhor, nos ajude a não viver como esses fariseus, esses mestres da lei, que viviam de aparência, que viviam dando prioridades a coisas terrenas. Nos ajude, Senhor, a focar a nossa mente lá no porvir. Nos ajude, Senhor, a lembrar quando estivermos em sofrimento, quando coisas ruins acontecerem em nossas vidas. Nos ajude a lembrar, Lázaro, o Senhor ajuda. Lázaro, o Senhor está presente. Nos ajude, Senhor, a não esquecer que o Senhor é um Deus presente na nossa tribulação, na nossa luta. Nos ajude a lembrar que o Espírito Santo está conosco, nos consolando, quando coisas terríveis vierem acontecer com nossas vidas, ou com os nossos entes queridos. Nos ajude, Senhor, a perceber a Tua bondosa mão, que nos sustenta, que cuida de cada um de nós, a todo instante. Ainda que não percebamos, Senhor, o Senhor está lá do nosso lado na fábrica, o Senhor está do nosso lado na hora que estamos em casa com a nossa família, o Senhor está do nosso lado todo o tempo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a lembrar disso, da Tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos também pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos convence dos nossos pecados, que nos leva, Senhor, a perceber quão miseráveis somos. Eu agradeço pelo Espírito Santo. Quero, Senhor, agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, suplicando ao Senhor que nos ajude a ter um caráter mais parecido com o do Senhor. Nos ajude, Senhor, a refletir a Tua generosa e bondosa mão para com aqueles necessitados, para com aqueles que padecem financeiramente aqui nessa terra. Nos ajude, Senhor, a não criar muros de separação entre grupos. Nos ajude a perceber que todos nós fomos inseridos no mesmo corpo. Somos coparticipantes do Senhor. E o Senhor nos inseriu no mesmo corpo. Não há privilégios, não há vantagens. Todos nós somos servos do Senhor. E estamos aqui para glorificar o Teu santo nome. Ninguém aqui merecia estar aqui hoje, mas o Senhor nos trouxe pela Sua bondosa mão, pela Tua bondosa misericórdia. Pai, quero Te agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém.